Gênesis capítulo 19, do verso 15 ao verso 17. A palavra de Deus diz: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra e por estarmos mais uma vez na tua casa nesse dia, reunidos para ouvir a tua voz. Esse é o nosso maior interesse. Nós não viemos aqui ouvir doutrinas de homens, Pai, mas sim a palavra de Deus. Não viemos aqui para ouvir filosofias e histórias, mas a palavra que procede do Senhor, a única que é considerada a verdade. Tua palavra é a verdade, nos diz a Bíblia. E nós cremos nessa verdade e precisamos dela para dar direção à nossa vida, para corrigir os nossos erros e dar rumo ao nosso caminho, Pai. Eu te peço, fala o coração de cada um de nós essa noite, de maneira a transformar a nossa vida. Eu entrego a minha vida a Ti, peço Tua graça, Tua misericórdia, a unção do Teu Espírito, para que dentro desta unção a Tua palavra seja ministrada, quebrando todas as barreiras, as distrações, os impedimentos, para que a gente não escute aquilo que o Espírito quer dizer, mas que os impedimentos sejam quebrados, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração e a Tua palavra nos transforme. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto que eu creio muitos que conhecem a Bíblia sabem dessa história. A história de Ló, sobrinho de Abraão, que foi morar em Sodoma e ali se instalou por decisão, por escolha que ele mesmo fez. Quando Abraão propôs a ele que escolhesse um lado para ir, e ele iria para outro lado, porque a terra já não comportava a riqueza daquelas 2 famílias, Ló escolheu baseado naquilo que ele via. Olhou para a campina, achou muito bonito aquele terreno, achou muito bonito aquele lugar, vislumbrou ali uma possibilidade de prosperidade, e assim ele fez a sua escolha, baseado apenas no âmbito material, apenas naquilo que os seus olhos físicos estavam enxergando, e não olhando com os olhos espirituais. Ló escolheu o caminho de Sodoma, uma cidade de pecado, uma cidade que ofendia a Deus em todas as atitudes dos seus habitantes, a tal ponto de Deus decidir destruir aquela cidade. Mas por misericórdia de Deus, Deus decide salvar Ló daquela destruição. Talvez muitos de nós dissessem: escolheu? Agora já era, né? Agora sofra as consequências da sua escolha carnal. Mas Deus, na sua misericórdia, decide sacar Ló e a sua família daquele lugar, para que ele não perecesse com os demais moradores. E enviou anjos para falar com Ló. E são esses anjos que disseram as palavras que nós lemos aqui no versículo 15, 16 e 17. Palavras que apressavam Ló para tomar a atitude que ele já deveria ter tomado ao nem ir para aquela cidade. Mas agora era momento de fugir, e fugir dali o mais rápido que fosse possível. Irmãos, esse texto é um exemplo para a gente, para nós que cremos em Deus, de que certas coisas na nossa vida, certos momentos que a gente enfrenta, requerem de nós uma atitude imediata. Não dá para ficar protelando situações. Há momentos em que nós precisamos ter pressa em fazer a coisa certa. E muitas vezes nós ficamos relegando, postergando, remoendo coisas, né? Empurrando com a barriga, como se diz no popular.
Ao invés de fazer o que temos que fazer, ao invés de tomarmos a atitude, nós deixamos para amanhã, deixamos para a semana, não queremos nos envolver, parece que as coisas não são tão graves, e são coisas que às vezes precisam de uma atitude imediata, de uma resposta imediata para as situações. E aqui nesse texto, nós temos um exemplo disso na vida de Ló. Ele precisava sair daquela cidade, mas isso tinha que ser feito às pressas. Não dava tempo de ficar ali de brincadeira. Ele vivia em Sodoma, como eu disse a você, por sua escolha errada, baseado simplesmente nos aspectos materiais. Foi ele que escolheu estar naquela cidade. Ele já era rico quando foi para lá. E lá, certamente, ele ficou ainda mais rico. E Deus enviou anjos, mensageiros da parte de Deus, para levar a ele uma palavra de urgência. Você precisa sair dessa cidade e isso tem que ser feito agora. E aqui há alguns aspectos que nós podemos trazer para nós. A palavra de Deus sendo praticada na nossa vida, seus princípios guiando, direcionando as nossas atitudes. Há duas situações aqui. Há momentos que nós podemos ser mensageiros de Deus. Você crê nisso? Deus pode usar um de nós como mensageiro de Deus? Como anjo? Você pode ser um anjo para alguma pessoa? Eu creio que pode. Eu creio que Deus pode, da mesma forma que diz o Salmo 91, dar ordens aos seus anjos, Ele também pode usar a nossa vida para sermos anjos na vida de pessoas, trazermos uma mensagem de urgência. A própria mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, é uma mensagem de urgência, ou não? Quando você prega o Evangelho para uma pessoa, você o faz na expectativa de que ela responda imediatamente àquele chamado de Deus. Mas quantas vezes nós pregamos o Evangelho para as pessoas e as pessoas dizem, poxa, é bacana o que você está dizendo. Aí você diz, você quer entregar a vida para Jesus? Não, eu ainda não estou pronto. Deixa um pouco mais, tenho umas coisas para resolver. Com o próprio Jesus fizeram isso. Ele chamou alguns que disseram, não, eu tenho que sepultar meu pai, eu tenho que cuidar dos bois, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E a gente protela decisões. Então, a primeira lição aqui, que eu e você podemos ser esses mensageiros, esses anjos que levam uma mensagem de urgência às pessoas. A Bíblia diz, o dia da salvação é hoje. A palavra de Deus diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje o dia de responder positivamente a Deus. Porque salvação, representada também por Ló em Sodoma, o que aconteceu com ele foi salvação. Porque tudo seria destruído, mas ele foi pinçado dali. Salvação é isso, irmãos. Quando alguém é salvo por Deus, foi pinçado desse mundo, foi tirado da morte e transportado para a vida, e para a vida eterna em Cristo. Saiu da prisão dos pecados para uma nova vida de santidade. E isso é urgente. Por que é urgente? Porque ninguém sabe a hora que o caldo vai entornar, num bom português. Ninguém sabe a hora que não vai ter mais tempo para postergar uma decisão. Posterga uma decisão aqui achando que tem tempo. E o tempo passa e pega muitos de surpresa. Então, um exemplo que nos dão aqui esses anjos é que Deus também pode nos usar para levar essa mensagem de urgência à vida das pessoas. Mas às vezes nós também estamos no lugar de Ló, fazendo alguma coisa que não deveríamos estar fazendo, estando no lugar que não deveríamos nos encontrar ali, porque aquele lugar não é um lugar para um homem, para uma mulher de Deus, e a gente está ali. Será que Ló não conhecia Deus? Sobrinho de Abraão, o acompanhou na chamada. Ele foi com Abraão porque ele conhecia o Deus de Abraão. Mas na hora de escolher, escolhe errado. Escolhe baseado na carne e não no espírito. Comete uma carnalidade e vai parar num lugar que ele não deveria estar. Sodoma não é lugar de crente. Entende isso, irmão?
Sodoma não é lugar para um cristão estar. Existem lugares que não são para nós. E às vezes, por distração, por carnalidade, por visão material, estamos naqueles lugares. E aí Deus tem que mandar um anjo, por misericórdia, né? Antes que a gente se estrepe todo, tem que mandar um anjo para nos resgatar, para dizer, olha, sai daí, que isso aí não é teu lugar. Sai desse lugar, porque esse lugar não é para você. Você não deve estar aí, porque aí é lugar de morte, aí é lugar de destruição. Então nós também, às vezes, precisamos ser apressados. Apressados para obedecer a Deus, apressados para sermos abençoados. Ló foi apressado pelos anjos. Por quê? Pensa comigo nessa situação. Versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Bonito. Os anjos passaram a noite na casa de Ló. A Bíblia conta essa história. A Bíblia conta até o que quiseram fazer com os anjos quando eles chegaram na cidade. Ló os acolheu em casa. Passaram uma noite ali. Trouxeram a mensagem. Ló, essa cidade não é para você. Esse lugar é um lugar de pecado. Esse lugar é um lugar de morte. E Deus já decidiu destruir esse lugar. Então, quando o dia amanheceu, tomou todo mundo café da manhã, os anjos chegaram para ele e disseram assim, agora cai fora, meu amigo, cai fora daqui, você e sua família. Aí, irmão, pensa no seguinte, você viveu naquele lugar algum tempo, você está ali estabelecido, tua casa, teus negócios, né, tua prosperidade, teus funcionários. Ló tinha muita riqueza, por isso que ele teve que se separar de Abraão. Muitos animais, havia disputa entre os funcionários de Ló com os funcionários de Abraão. A Bíblia fala isso aqui. Então veja, não era um homem só numa casinha, era um cara numa casa bem estabelecida, cheio de funcionários, cheio de bens. E aí os anjos acordam, tomam um café e dizem assim, olha, você tem que ir embora. Aí ele, legal, não, já entendi a mensagem, captei. Captei a mensagem, pode deixar comigo. Eu vou. Um dia eu vou. Eu vou me preparar aqui, vou começar a vender as propriedades, vou começar a demitir os empregados. Não era isso o normal? Fosse contigo aí, né? Você, não, tá bom, pode não, peguei, Deus falou, vou mesmo. Mas peraí, eu tenho que vender isso tudo aqui, como é que eu vou? Com a mão na frente e outra atrás? Eu tenho que levar essas coisas aqui, de alguma forma, fazer dinheiro, né? Aí os anjos falaram assim, Ló, eu acho que você não está entendendo o negócio, não. Não tem tempo para isso não. Você vai agora. Mas agora eu estou de pijama. É de pijama que você vai. Você vai até pelado. É melhor do que morrer queimado aqui na cidade. Ou não? Então, irmãos, às vezes a gente precisa acordar para coisas que a gente acha que dá para deixar para depois. Não, deixa eu me estruturar primeiro, tal, depois. Não, você tem que sair do mundo. Tem que sair do mundo agora. Esse mundo de pecado onde você está vivendo aí, misturando igreja e mundo, você tem que sair disso agora. Não tem tempo para continuar nisso. Ou você está com Deus ou você está com o diabo. Não tem estado intermediário. Ou você está no mundo ou você está em Cristo. A Bíblia diz claramente que há uma oposição entre Cristo e o mundo no sentido espiritual. Então, ou eu estou em Cristo ou estou no mundo. Então, há uma urgência em obedecer. Há uma urgência em tomar uma decisão. Essa é uma decisão consciente. Eu tenho que saber realmente aquilo que Deus tem para mim. Então, eu preciso sair do mundo. E os anjos dizem isso para Ló de manhã cedo. E ele fica ainda ali titubeando, né? Veja, o versículo 12... diz assim, então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus, genros e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Os anjos só fizeram aqui uma exceção, vamos dizer assim. Você pode avisar as pessoas,
para que elas vão contigo. As pessoas que te são importantes, pessoas que te são caras, você as avisa para que elas saiam contigo. Agora, isso não inclui teus bois, tuas vacas, teus terrenos, teus carros, não inclui nada disso. É hora de salvar a pele. Foi isso que os anjos disseram a ele. Mas o problema de a gente passar um tempo em Sodoma, irmãos, é que ele não foi lá visitar Sodoma. Visitar Sodoma já é ruim, porque o fogo pode cair a qualquer momento. Agora, morar em Sodoma é pior ainda. E o problema de morar em Sodoma é que a gente se acostuma com Sodoma. A gente se acostuma com o pecado. Ló estava acostumado com Sodoma. Versículo 16 diz: como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Os anjos tiveram que meter a mão no Ló e na esposa, nas filhas. Não sei se foi carinhosamente ou se foi na palmada. Eu sei que pegaram pela mão para tirar o cara dali. E não é só ele, é sua mulher, são suas filhas. É uma mensagem que tem que chegar à família inteira. E todos têm que estar naquele mesmo propósito. E cada um tinha ali, certamente, algum negócio na cidade, alguma coisa que prendia o coração, algum bem, alguma propriedade. E isso aqui, nesse momento, mostrava que eles estavam acostumados com a vida em Sodoma. Apesar de tudo, a vida funcionava. Apesar de tudo, desfrutavam de coisas boas naquela cidade. Então a gente é muito facilmente acostumado ao pecado, a essa rotina de pecado em nossa volta. E isso fez com que Ló se atrasasse em tomar a decisão, mesmo ouvindo a insistência dos anjos. Fez com que os anjos tivessem que pegar eles pela mão, para levar, praticamente expulsar da cidade, dizendo: olha, Deus está sendo misericordioso contigo, olha a misericórdia, e vai logo. E olha, não olhe para trás. Versículo 17: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. A instrução é certa: vai andando, não olha para trás, não pare, não converse com ninguém, não se distraia, saia imediatamente daqui, para que você não pereça. Decisão radical que gera uma atitude radical e imediata. Não é a prestação, não é aos pouquinhos, é imediata a atitude que é requerida deles. E não tem negociação de olhar: que saudade, minha casa bonita, isso, aquilo. Já disse aqui quando preguei esse texto que a mulher de Ló, a Bíblia diz que ela olhou para trás, não olhou? O que aconteceu com ela? Virou estátua de sal. Por que ela olhou para trás? Porque tinha joia lá, irmão. A chapinha dela ficou lá. Todos os seus vestidos de luxo, bonitos, ficaram lá. E aí deu a saudade, sabe aquela olhadinha que você dá? Que peninha, né? Foi isso que fez com que ela perecesse. A ordem de Deus foi clara: não pare, não olhe para trás, corre daqui, porque aqui não é o seu lugar. Então é preciso a gente lembrar que o tempo passa muito rápido, irmãos, e que a gente não tem todo o tempo do mundo para tomar uma decisão que precisa, que é importante, que tem que ser tomada agora. É a mesma questão da salvação. Não dá para ficar adiando, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Coisas que precisam ser feitas têm que ser feitas agora. Há um salmo de autoria de Moisés, é o único da Bíblia de autoria de Moisés, que é o Salmo 90. Veja, e no Salmo 90, Moisés diz assim no verso 4: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono,
como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Falando do tempo, Moisés diz, é muito rápido. O tempo passa muito rápido, a gente pensa que tem tempo para alguma coisa, o tempo voa. Ainda no Salmo 90, no verso 9, ele continua dizendo assim, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Veja o que Deus está dizendo através de Moisés. Passa muito rápido. Você que já tem um pouquinho mais de idade, o que é um pouquinho mais de idade? Vamos definir aqui. A garotada está ali, tudo achando que tem muito tempo pela frente, né? Aí quando passa de 30, aí já começa a coçar a cabeça. Depois dos 50, igual a mim, qualquer coisa pensa que vai morrer, né? Não é verdade? Passa rápido demais. E você pergunta, quanto tempo eu tenho ainda? Não sabemos quanto tempo temos, mas para todos nós, o tempo passa igualzinho. E quando a gente olha para trás, vê que já se passaram tantos anos, que já fizemos tantas coisas, e não temos todo o tempo que pensamos que temos. E isso diante de Deus, então, segundo Moisés, é ridículo. Os anozinhos que passamos aqui são ridículos. Então a gente tem coisas que não pode deixar para depois. Há coisas em que nós precisamos ser apressados para obedecer, para fazer, para deixar, para largar, coisas que precisam de uma decisão imediata. Moisés ainda fala no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina, Senhor, a contar os meus dias, para que eu seja sábio. Ensina-me a respeito do tempo. Ensina-me a aproveitar o meu tempo melhor. Ensina-me a gastar tempo naquilo que realmente vale a pena. Ensina-me a ser apressado no que precisa de pressa. Ensina-me a ser demorado naquilo que precisa de mais tempo. E a gente às vezes inverte. Coisas que precisavam de muito tempo, não damos quase tempo algum. E coisas que não valem nada, gastamos tanto tempo com elas. Irmãos, nós precisamos ser apressados. A vida de Ló é um exemplo para nós nesse sentido. A misericórdia de Deus que estava sobre Ló também está sobre nós. Se ainda não houve o pior, é porque Deus é misericordioso. Porque Deus tem nos livrado. Mas a pergunta é, até quando? Até quando eu posso postergar uma decisão de mudança na minha vida, na minha atitude, nas minhas escolhas? Até quando eu posso continuar em Sodoma? Até quando eu posso achar que ali em Sodoma eu continuo santo, eu continuo intocável? Até que ponto isso pode acontecer? Até que ponto eu penso que o pecado de Sodoma não vai influenciar a minha vida? E ali a gente vê que ia influenciar. Se Ló permanecesse ali, seria destruído juntamente com toda a cidade. E como eu disse a você, se o justo precisa ser apressado, imagina o pecador, irmãos. Se o justo tem que ter pressa em tomar decisões, imagina o pecador. Porque o pecador tem a tendência de ser indolente, por natureza de pecado. Primeiro não se acha pecador, né? Primeiro acha que está tudo bem, que ele não é tão mal assim, que existem pessoas piores do que ele. Salvação? Salvação é para quem é perdido. Eu não sou perdido, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu cumpro meus deveres, pago os meus impostos. Assim normalmente diz o pecador. E ele também precisa ser apressado. Veja o que diz a Bíblia em Atos 17, irmãos, no versículo 32. Atos capítulo 17, no verso número 32. Paulo, ele está pregando em Atenas.
lugar de gente importante, lugar de gente inteligente, lugar da nata da intelectualidade do mundo antigo. Ele está lá em Atenas pregando às pessoas mais inteligentes de todo o mundo antigo. E aí, em determinado momento, ele fala da ressurreição de Jesus. Ele fala da vida eterna em Cristo, porque isso faz parte da pregação do Evangelho. Aliás, esse é o cerne da pregação do Evangelho. Nós é que às vezes pregamos o Evangelho errado, queremos pregar o Evangelho para uma pessoa e queremos convencê-la das vantagens que ela vai ter se for para a igreja. Olha, você vai ficar bem financeiramente, a mulher amada volta em 3 dias, aquelas coisas, né? Não, irmãos. A vantagem de estar em Cristo é não ir para o inferno. Essa é a vantagem. Não é ganhar alguma coisa ou tirar a sorte grande. Então a pregação do Evangelho, ela tem que falar de ressurreição, ela tem que falar de vida eterna, ela tem que falar do livramento da morte, porque isso é a salvação, é sair de Sodoma e entrar para a vida, preservar a vida, deixar o pecado, deixar a morte, para então partir para a vida. E no versículo 32 do capítulo 17 de Atos diz: quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, olha a reação, uns escarneceram, riram de Paulo. Outros disseram: ok, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. E assim o pecador continua, fugindo da palavra de Deus, fugindo da decisão, fugindo da postura, dizendo, ou ele escarnece da Bíblia e da palavra, eu não preciso disso, Jesus é para quem é miserável, né? Eu não preciso, eu sou uma pessoa boa. Ou então ele diz assim, não, legal, outro dia a gente conversa. E esse outro dia pode não chegar, esse outro dia pode não acontecer. E aí a pessoa se acomoda ao pecado, como Ló estava acomodado em Sodoma. E aí não acredita nas advertências de Deus. Lá em Gênesis, no texto que a gente leu, no capítulo 19 agora, capítulo 19, no versículo 14, está escrito assim em Gênesis 19, 14. Então, saiu Ló e falou aos seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Acharam que era piada de Ló. Quando Ló, fazendo o que os anjos disseram, avisando os seus genros, os que estavam para casar com suas filhas, tiveram a oportunidade de serem salvos. Como tantos que nós pregamos o Evangelho, como tantos que vêm à igreja e ouvem a palavra de salvação, tiveram a oportunidade de ser salvos. Mas acharam que era brincadeira. O pastor não está falando sério. Ló deve estar brincando, Ló deve ter tomado uma essa noite. E aí vem com esse papo de fim do mundo, vem com esse papo de que a cidade vai ser destruída. Que isso? A grande cidade de Sodoma? Cidade tão boa. Não, ele deve estar brincando. E assim algumas pessoas fazem. Não creem nas advertências, se acomodam ao pecado, e na verdade isso é uma grande arma de Satanás contra elas. Porque essa preguiça mental, essa preguiça em tomar uma atitude, ou simplesmente não fazer nada, porque aquilo que eu já disse aos irmãos, a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem está incluído nisso? Todos. Então não há nenhum homem que não esteja incluído nesse todos. É pecador e carente da glória, da misericórdia, do favor de Deus. Então, o que o homem precisa para não ser salvo? Não precisa de nada. É só nascer e continuar vivendo até morrer. Não será salvo, porque ele permanece no pecado em que está. Permanece do mesmo jeito. Então, o que o inimigo das nossas almas puder fazer, mesmo que não me faça fazer uma coisa errada, mas apenas me faça ficar na preguiça, ele já se tornou um vencedor. Porque eu não fiz o que deveria fazer. As pessoas não são condenadas apenas por fazerem coisas erradas, mas também por não fazerem o que precisava ser feito. E o que precisava ser feito? Atender ao chamado dos anjos,
atender a alerta da pregação do Evangelho. E sair de Sodoma e vir para a luz. E muita gente não faz isso. E aí permanece no pecado. E aí continua nessa indolência. Por isso nós, mensageiros do Senhor, precisamos apressar essa gente. Precisamos imitar esses anjos para apressar. E alguns, veja irmãos, alguns que você vai pregar o Evangelho, não adianta você falar com eles não. Talvez alguns você tenha que meter a mão neles, no bom sentido, tá? No bom sentido, talvez alguns você tenha que puxar pela mão. Você tem que dizer, vem cá, sai daí, isso não é teu lugar. Vamos lá na igreja, vem cá, vem comigo. Você fica dizendo, vai lá um dia, não, você tem que ir lá na casa dele e buscar, vem, sai daí. Desliga essa televisão aí, vamos lá comigo. Vamos lá ouvir a palavra de Deus. Vamos lá, vamos mudar essa vida aí. Sai dessa letargia, né? Então alguns não vão ficar só ouvindo. Você precisa ir lá e botar a mão e repetir aquele recado, o apelo, o alerta, como os anjos fizeram, falando de noite, falando de manhã, continuaram falando, e chegou um momento que foi preciso agir, tomou pela mão e levou Ló e sua família para fora. E isso é uma função nossa, mensageiros do Senhor. Tem mensageiro de Deus aqui? É a nossa função. E há muitos motivos para essa pressa. Eu posso enumerar aqui diversos motivos, porque o perigo é iminente, irmãos. O problema é que as pessoas não se dão conta do perigo. Todos aqueles que são surpreendidos numa tragédia não se davam conta, não podiam imaginar que aquilo estava para acontecer. É mais ou menos assim. Você não imaginava, você que estivesse trabalhando lá no World Trade Center em 2001, né? Quando os aviões bateram na torre, você não imaginava que aquela manhã ia acontecer alguma coisa daquela. Ninguém que estava e foi vítima de um tsunami, de um terremoto, de alguma coisa, imaginava que naquele dia aquilo pudesse acontecer. Que naquele dia a rotina fosse interrompida por algo totalmente inusitado. Ninguém espera isso. Mas o perigo é iminente. O perigo em relação à decisão de sair do pecado é iminente. E mais iminente do que o risco de um terremoto, de um tsunami, de um ataque terrorista. É mais iminente porque todo dia morre gente, irmãos. E o que não falta é morte de gente. Todo dia. Dia 24 agora, véspera de Natal, eu fui pela manhã no sepultamento completamente inusitado da esposa de um colega de trabalho, que morreu dia 23 de dezembro, deixando 2 filhos, 41 anos de idade, 17 anos de casado, um filho de 9, um filho de 12. Desespero do marido, meu colega de trabalho, foi ali visto. Eu cheguei no cemitério e eu vi todas as capelas do cemitério do Caju ocupadas no dia 24. Todas elas. E além disso, olhei pela janela, vi naquela rua principal várias pessoas sendo veladas ali. Não basta as capelas, mas tinham velados ali naquelas coberturas. Muita gente morrendo, muita gente. E a morte pega de surpresa. Ela não dá um aviso, ela não diz, olha, eu vou te visitar esse tal dia. E uma moça jovem, né, 40 e poucos anos, um infarto fulminante, após o almoço, não deu tempo nem de ser atendida. Deixa um filho de 9, um filho de 12. E aí? Não é, irmãos? Então, tem coisas que não dá para a gente deixar para depois. Não dá para resistir em obedecer a Deus. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, está escrito assim, capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículo 45 e versículo 46. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Ah, meu Senhor está demorando. Ah, está demorando a justiça. Tem o pecado e nada tem acontecido. Tem demorado o Senhor em promover a justiça. Mas a Bíblia diz, virá na hora em que aquele não esperava. Virá de maneira surpreendente. E sabe o que a Bíblia interroga a respeito disso? Irmãos, Hebreus capítulo número 2, vamos ler a palavra de Deus.
Hebreus capítulo número 2, do verso 1 ao 3, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus fala dos anjos que pregaram a Ló. E aí ele diz: como nós escaparemos se a gente negligenciar esse alerta, essa salvação tão grande que nos é oferecida? E aí a Bíblia traz também uma realidade em Hebreus que muitos não querem enxergar. Hebreus capítulo 10, no versículo número 31, está escrito assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A gente diz: Deus é amor, e é verdade, Deus é amor. E é por amor que ele mandou os anjos avisarem Ló. Foi por amor, por misericórdia, que ele mandou os anjos ali. Mas se Ló não desse ouvidos, se Ló não se deixasse arrastar pela mão dos anjos, pereceria da mesma forma que Deus fez perecer tantos naquela cidade. Em último versículo eu deixo com você, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14, da segunda epístola de Pedro, 3, do 8 ao 14. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Uma realidade que é retratada por Pedro, e um conselho: apressar a volta do Senhor e viver de maneira irrepreensível, porque sabemos dessas coisas, fomos advertidos pela palavra. E aqueles que precisam de salvação, o tempo é agora, o dia é hoje, o encontro com o Senhor é nesse momento. É uma oportunidade que Deus te dá para se render a Jesus, para confessá-lo como Senhor, como Salvador, e escapar da destruição de Sodoma e ir para o único lugar que é seguro, a presença de Jesus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi ministrada, e Deus, esse é um momento de salvação, é uma oportunidade. A mensagem dos anjos foi proclamada, uma oportunidade que o Senhor dá por misericórdia agora, aquele que ainda não se rendeu a Jesus Cristo. Se há alguém na igreja nesse momento que ainda não se rendeu a Cristo e deseja fazê-lo agora, é hoje o dia da salvação. Levante a sua mão e eu quero orar por você, quero orar junto com você, para que Deus salve você e te livre desse mal. Há alguém que deseja entregar a vida para Jesus agora? Levante a mão onde você está. Não? Amém.
Senhor, eu te agradeço por essa noite, pela tua palavra, que ela nos alerte a todos, porque se estamos em Sodoma, esse não é o nosso lugar. Nos livra, Senhor, tira-nos de lá, meu Pai. Se alguém essa noite ouviu a tua palavra e precisa também tomar uma decisão a esse respeito, que a decisão seja agora: deixar o pecado, deixar Sodoma, escapar, não olhar para trás, não sentir saudade daquilo que deixou, porque Deus tem algo muito melhor para você. Fala ao coração dos teus filhos, Senhor, essa noite. Fala ao coração de cada um de nós, para que a tua palavra ocupe lugar e transforme a nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Mesmo em meio às lutas e não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro onde eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro de onde eu sou e enviou. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus